Vocês ouviram essa ode à força do povo nordestino, Maria Bethânia com Carcará. Eu arrepio todo ouvindo essa música, cara. É muito bom. É muito boa a música, é muito boa a letra, é incrível a interpretação dela, fantástica. E essa voz com essa potência inacreditável. Maria Bethânia é maravilhosa. Nossa, sabe o que eu tava imaginando? Ela com essa voz brigando com alguém. Deve dar uma intimidada caprichada. Você tá doida? Ela fala, eu sento. Essa eu acho que vai ser uma exceção à regra, que geralmente acontece aqui. Mas você sabe como que você conheceu Maria Bethânia? Você acha que foi com o Marquinho? Não. Então prossiga. Eu não sei. Você não sabe? Não. Eu acho que com a minha mãe, provavelmente. É. Porque na verdade, eu falei com você hoje, eu conheço 2 músicas dela, eu acho, que eu me lembre. Mas você deve conhecer mais porque você foi noveleira também. Ela teve muita música de novela, né? Não sei. Talvez eu conheça de ouvir e não sei que é dela, né? Mas eu não sei muito sobre ela. Eu, inclusive, sabia que ela era... que ela é muito boa, eu acho ela maravilhosa mesmo, a voz dela super potente. E eu só sabia que era irmã do Caetano. Além disso. No meu caso, assim, é aquele tipo de situação que você ouve na infância e adolescência, mas você não consegue falar, foi essa a primeira vez que eu ouvi. Geralmente, quando uma coisa é muito boa, ela me marca e eu acabo lembrando. Eu ouvi a primeira vez, eu já contei várias histórias aqui que teve algo assim, né? Só que eu acho que quando é infância e adolescência, você não tem maturidade para entender, para assimilar, maturidade musical, inclusive, não só como pessoa, assim, entender a letra e tudo mais, mas a maturidade de melódica mesmo. E quando você não tem, talvez não te impacte da maneira que deveria, a não ser que seja feito como um processo de educação musical. A gente vê, assim, crianças que têm uma exposição recorrente a determinados tipos de música, acaba assimilando aquilo ali, acaba entendendo, desenvolvendo essa maturidade musical mais cedo. E não foi o meu caso com Maria Bethânia. Ali em casa ninguém ouvia Maria Bethânia. Eu não tive isso como uma educação musical. Lá em casa sempre foi mais de sertanejo, Chitãozinho e Chororó, meu pai gosta muito e tal, então era muito mais disso. Mas eu lembro de ouvir, assim, tanto essas novelas, às vezes passava como trilha de novela, alguma coisa assim, e lembro também daquele vizinho que eu já mencionei. Eu morava em Martim Campos, eu morava no final da cidade, depois da minha casa era roça. E lá nessa roça tinha um caseiro lá no fundo que todo domingo de manhã colocava na vitrola dele os vinis que ele tinha lá, colocava para tocar, e tinha muita coisa maravilhosa nisso aí. A gente já mencionou alguns aqui, e um deles era Maria Bethânia. Eu lembro de ouvir claramente isso, mas assim, não me impactou porque, como eu disse, não foi parte desse processo, né? E aí eu fui ouvir de novo depois de um pouco mais velho, já quando eu estava estudando violão clássico. Aí já comecei a conhecer um pouco mais, e comecei a expandir um pouco mais, e conheci muita coisa boa, e comecei a ter mais contato com ela. E eventualmente, numa época maravilhosa em que o vinil não estava tão valorizado ainda, existia um barbeiro lá em Divinópolis. Na rodoviária de Divinópolis tinha um barbeiro que colocava vinil para vender lá. Ele fazia como se fosse um sebo só de vinil. Toda vez que eu ia pegar ônibus para Martim Campos, que eu estudava violão clássico lá, e eu pegava o ônibus e voltava para Martim Campos. Toda vez eu passava lá e dava uma garimpada. E nessa aí eu achei, tipo assim, achei vinil do Led Zeppelin, achei muita coisa maravilhosa, e achei a primeira vez que eu pus a mão num vinil da Maria Bethânia foi nessa vez. E aí comecei a me apaixonar. A primeira que nós passamos aqui foi Alguém Me Avisou, é a minha música preferida dela. Adoro aquela música. É a que eu mais escuto. É assim, a música recorrente. E que tá no vinil Talismã, que era um dos que eu tinha, que tá lá no Brasil, né? Ficou lá no Brasil, ainda tenho, tá? Tá muito bem cuidado, né? Tá em posse do Marquinhos, mas ainda tenho. Mas enfim, eu não consigo também delimitar, tipo, a primeira vez que eu ouvi foi essa. Mas eu lembro desse desenvolvimento, dessa maturidade musical e desse contato com a música brasileira. É que eu ia falar que muitas músicas, muitos cantores brasileiros principalmente, eu já conheço desde sempre. Tipo, eu lembro de ouvir minha mãe ouvindo, meu irmão e tal. Mas foi depois de mais velha que eu comecei a prestar atenção nas letras e realmente gostar das músicas. Porque eu comecei a entender. Tipo, pegava algumas coisas, algumas críticas mesmo, né? Tipo, Elis Regina, Caetano, Maria Bethânia também. Então, isso que você falou faz muito sentido. Porque não tem como você gostar da música sem entender, sem passar pelo processo de educação musical. e sem, tipo, você vê que tá falando aquilo por alguma coisa, por algum motivo. Não é só uma letra aleatória.
Claro que existem muitas, né, que são, mas estamos falando aqui das boas. Mas é isso, eu passei por isso também, mas... Eu acho que são dois aspectos, na verdade. Um exige a maturidade até em termos de conhecimento histórico, muitas vezes. Às vezes você tem que ter um conhecimento histórico para você apreciar aquilo ali que foi falado e tal. Mas existe a maturidade melódica também. Você ser exposto àquilo ali e você passa a adquirir um gosto por coisas que às vezes são um pouco mais complexas, que são mais bem elaboradas. E você acaba dependendo de um certo desenvolvimento para isso. Você depende de uma educação para ter esse desenvolvimento. No fim das contas é isso. E, assim... eu tive algumas coisas muito boas ao longo da minha infância e adolescência, assim, porque tem coisa dentro do sertanejo, desse sertanejo antigo, tem muita coisa boa também. Uma que ficou pra mim, que eu ainda ouço de vez em quando, é Dino Franco Muraí, que assim, eu acho fantástico. Faz nem ideia de que seja. Talvez um dia a gente faça um especial sertanejo aqui, acho que é uma possibilidade. Eu não sei se faria só deles, mas tem algumas músicas sertanejas muito boas mesmo, dessas antigas, tá? Que fique muito, mas muito claro, porque sertanejo universitário, sem a menor chance. Aqui não. Mas desse sertanejo antigo tem muita coisa boa. Então, assim, eu adquiri muita coisa com isso também. Mas era basicamente isso, porque era o que meu pai curtia. Minha mãe, assim, ouvia rádio. Colocava rádio e não tinha, tipo assim, uma cantora que ela colocava, um cantor, uma banda, alguma coisa do tipo. Então, assim, eu acabei tendo algum contato aqui e ali com alguma coisa, mas não era uma educação musical. Eu fui acabando tendo esse contato próximo com algumas coisas muito boas depois de mais velho, até porque tem essa história que a gente já contou várias vezes, que não tinha internet naquela época. Então, Sim, assim, era difícil. Era difícil Era difícil ter acesso à música.